Aprovado pela Câmara de Vereadores de Salvador, o projeto de lei que dispõe sobre a nova política municipal de inovação tem como um dos objetivos integrar as diversas empresas de inovação, as diversas startups de inovação da cidade para viabilizar modelos de incentivo à inovação. O documento foi enviado à Câmara em fevereiro deste ano. Foi enviado pela Prefeitura por meio da Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência e agora aguarda sanção do prefeito ACM Neto. A gente conversa mais sobre o assunto agora com o diretor de inovação da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência, Ivan Euler, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Ivan, bom dia. Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia aos ouvintes da Tarde FM. É um prazer estar ao vivo aqui com vocês nessa rádio conceituada. Bom dia a todos aí. Ivan, no momento em que a palavra de ordem nesses tempos de pandemia é se reinventar, como é que na prática essa nova política municipal de inovação poderá ajudar as empresas em busca desse novo normal, em busca de novas possibilidades no mercado, Ivan? A lei ela começou a ser construída 3 anos atrás e a gente acredita muito que essa lei é um instrumento importante para o ecossistema de inovação aqui da cidade de Salvador. As empresas vão poder ter acesso a um fundo municipal para captar recursos para os seus projetos inovadores. As empresas instaladas em Salvador vão ter alguns incentivos fiscais, como a redução do ISS de 5% para 2% em toda Salvador e alguns incentivos adicionais para a região do bairro do Comércio, do Centro Antigo, com alguma redução do IPTU em 50%, a isenção do TFS e de algumas outras taxas. A gente tem alguns outros instrumentos também de incentivos fiscais. A gente tem um conselho municipal que vai discutir a inovação dentro da cidade de Salvador. Tem um fórum também que tem uma abrangência muito maior, que pode envolver diversos atores, além dos atores do conselho. Então você tem diversos instrumentos que vão ajudar o ecossistema de inovação de Salvador. Quais serão os critérios para essas empresas terem acesso a esse fundo? A gente tem 2 tipos de empresas que todo mundo fala que são startups. Então, as startups teriam direito a acessar esse fundo através de projetos. A gente vai lançar editais quando o fundo estiver regulamentado. A gente vai lançar um edital e as startups teriam direito. As empresas de base tecnológicas também têm direito. Tem os critérios na lei, o que é que se entende como startup e o que é que se entende como empresa de base tecnológica. Atendendo àqueles critérios, elas podem ter acesso aos incentivos fiscais e também ao recurso do fundo. Essa política municipal de inovação, Ivan, é um modelo que vem sendo discutido há algum tempo aqui na capital baiana e chegou à efetividade agora com a aprovação na Câmara. Ainda falta o processo final da parte de sanção do prefeito ACM Neto, mas está bem encaminhado. O objetivo é criar um ecossistema favorável ao desenvolvimento de startup e de empresas de tecnologia aqui em Salvador, que é algo que ainda está engatinhando e não tem o potencial que outras cidades como Recife, aqui no Nordeste, atualmente possuem? Corretíssimo. A política e a lei de inovação é um instrumento da gestão para auxiliar e ampliar a capacidade das startups, das empresas de base tecnológica em Salvador. A gente já tem grandes empresas aqui, startups aqui em Salvador, já com faturamentos elevados, acima de 20 milhões ano, com mais de 200 funcionários, e elas com possibilidade de sair de Salvador para outras grandes cidades. Então, agora, com a lei, a gente praticamente consegue garantir a permanência delas aqui. E tem também instrumentos para atrair novas empresas, como um instrumento que é o diferimento. Empresas que vierem de fora de Salvador têm o diferimento de 2 anos do ISS, ela posterga o pagamento desse ISS durante 2 anos e Salvador, a tendência é crescer cada vez mais. Tem uma referência com base na Associação Brasileira de Startups. Salvador, em 2017, era 18º lugar de startup no Brasil e pulou em 2019 para o 8º lugar.
sendo a campeã norte-nordeste no mundo de startups. Então, a gente acredita muito nesse instrumento. Salvador pode, sim, se transformar em uma grande referência no Brasil e está no mundo como um ecossistema de inovação importante. Quando você falou sobre a política municipal de inovação, você citou a questão da criação de um fundo que vai, a partir da regulamentação, fazer com que haja um incentivo mais financeiro para lidar com essa política de inovação. Existe alguma previsão de quando isso vai ser regulamentado e quando vai estar colocado em prática efetivamente, Ivan? Já começou as discussões internas, dependente da lei ser sancionada logo. A gente já começou, já tem uma minuta que está discutindo internamente do decreto de regulamentação. Em breve a gente vai estar disponibilizando, inclusive, essa minuta desse decreto para discutir com o ecossistema. Desde a lei, ele foi uma lei bem colaborativa, tiveram várias consultas públicas, fóruns para discutir. O decreto não é essa necessidade legal, mas a gente também vai ouvir um pouco a contribuição do ecossistema de inovação. Ô Ivan, nesse contexto de inovação tecnológica e com o objetivo de estimular o desenvolvimento aí de empresas, de startups, até o surgimento, né, de novas empresas, quais áreas você avalia como promissoras para que essas empresas apostem no desenvolvimento tecnológico na inovação? Boa pergunta. Dentro da lei, a gente tem um instrumento que é o planejamento estratégico de inovação para a cidade. É o plano estratégico de inovação para a cidade. Exatamente, dentro desse instrumento, a gente vai discutir, a gente vai amadurecer qual seria essa referência, essa área temática, qual é a vocação de Salvador dentro da área de inovação. A gente já vem discutindo já há algum tempo com o ecossistema. Salvador é a cidade da música da ONU. Salvador é a cidade criativa. O baiano é muito criativo. Então a gente fala muito que talvez seja uma referência, uma vocação de Salvador e ser startups, empresas ligadas à área de economia criativa. Algumas pessoas defendem que Salvador é a capital da Amazônia Azul. Então, algumas tecnologias, algumas startups ligadas à Baía de Todos os Santos, ao mar. Então, isso vai ser tudo discutido no instrumento que está dentro da política, que a gente quer começar também esse ano ainda a contratar uma consultoria para desenvolver esse instrumento e definir qual seria essa vocação de Salvador nessa área de inovação. Você fala em contratar uma consultoria, e é uma consultoria que vai estar disponibilizada também para essas empresas, para essas startups interessadas em avançar nessas áreas? Não. A consultoria seria para, junto com o poder público, junto com a gestão, definir métodos, estratégias, quais são as diretrizes para que Salvador transforme uma referência de ecossistema e inovação no Brasil e no mundo. E aí, como exemplo, caso seja esse, Salvador seria uma referência de economia criativa. Startups e empresas jovens que saindo da universidade, que queira trabalhar em alguma ideia inovadora na área da economia criativa, ele vai lembrar, Salvador é referência disso no Brasil e no mundo. Ivan, a Secretaria Municipal de Inovação, tem mais coisas, mas é porque eu só consigo lembrar de inovação mesmo. Tem outros projetos, como no Parque da Cidade, aquele momento de reunião ali, um espaço colaborativo, e tem outras iniciativas justamente para tentar incentivar a presença de empresas no formato startup. Além da política municipal de inovação, dessa iniciativa ali no Parque da Cidade, quais outras iniciativas você pode destacar que tentam colocar Salvador como um bom local para a questão da inovação no país? Ótimo. Esse centro que você falou lá no Parque da Cidade é o Centro Municipal de Inovação. Eu denominou ele como Colabore. É um centro que a gente inaugurou ano passado. Tiveram várias capacitações, eventos. Tem o Sebrae Lab, que é um parceiro nosso lá. A gente lançou, junto com o Senai Cimatec, que é um outro parceiro, editais de inovação. Então, a gente acelerou 20 startups em 2 anos, de 2017 a 2019, com um investimento de R$3 milhões nas 20 startups. Cada startup recebeu 150 mil. A gente também, junto com o ecossistema, desenvolve e apoia diversos eventos, como vai ter um evento agora, que é o Seminário Salvador Cidade Inovadora, dia 5 de agosto. É um evento que a gente faz anualmente, presencial, e esse ano ele vai ser totalmente virtual.
Então fica todo mundo convidado, dia 5 de agosto, pode entrar aí no Instagram da CECIS, tem lá como fazer inscrições. É um evento de dia inteiro, com 16 painéis, mais de 45 palestrantes. É um evento extremamente importante para o ecossistema aqui de Salvador. Ivan, ainda falando sobre esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara Municipal, dispondo sobre a política municipal de inovação, tem todo esse incentivo voltado para startups, para empresas de base tecnológica e na área da educação, instituições de ensino, pesquisa, qual é o cenário que essa nova lei, essa nova política de inovação pode possibilitar para também o desenvolvimento de novas tecnologias? Importante também, a gente discutiu, como eu falei, a legislação com diversas consultas públicas e fóruns, a gente discutiu muito com a academia essa lei. Tem um instrumento, um item específico na lei, que para classificar como startup, ela precisa passar por um processo de seleção, por um processo de aceleração, de incubação. E as universidades, as faculdades, a maioria já tem, quem não tem, provavelmente vai ter interesse em estar fazendo isso dentro da sua própria faculdade, da sua própria universidade. Então, um dos critérios para a startup é ter acesso aos incentivos, ao fundo, ela precisa passar por um processo de aceleração, de incubação dentro de alguma universidade, tanto pública quanto privada. Então, é uma forma que a gente construiu dentro com as universidades, com a faculdade, de incentivar essa área de inovação e tecnologia. É uma palavra que está muito em evidência, não é? Essa startup, eu acredito que nem todo mundo saiba o que é o startup. Startup é uma empresa de caráter inovador, não é isso? Que tem Correto. como objetivo, digamos, aperfeiçoar sistemas, métodos, modelos de negócio, não é? Para que acabem se caracterizando como inovação. Você tem ideia da quantidade de startups hoje já aqui em Salvador? Como eu comentei, o dado que a gente tem ainda é do ano passado, de 198 startups, e existe uma Associação Brasileira de Startups, ela faz isso em todos os ecossistemas que existem em Salvador. Esse ano já teve novamente o recadastramento das startups, e esse resultado a gente não tem, está esperando sair, mas no dado do ano passado eram 198 startups. E o legal é que não é uma regra, mas são empresas tocadas basicamente por jovens, não é? Sim, sim. A grande maioria são por jovens. Ivan não é tão jovem assim, mas ele está bem nesse segmento, né, Ivan? Verdade. Uma outra questão que a gente tem acompanhado na formatação do ecossistema aqui de Salvador além da criação de políticas de legislação, é um ambiente em que o próprio poder público tem incentivado esse desenvolvimento das startups. Existe algum tipo de diálogo com outras instâncias governamentais, a exemplo do governo do estado e do próprio governo federal, para que esse ambiente de construção de inovação aqui em Salvador seja de alguma forma beneficiado, ou isso está muito restrito à Prefeitura de Salvador? A gente tem algum diálogo, sim, tanto com o governo federal como com o governo estadual, mas é pouco. Os diálogos acontecem muito em eventos, em encontros, a gente discute. Durante o processo da lei municipal, a gente convidou também o governo do estado e o governo federal. Fizemos um encontro no seminário do ano passado, nesse seminário Salvador, Cidade Inovadora, do ano passado, onde teve um representante do governo federal, lá da Diretoria de Inovação, lá no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Teve o presidente da Softec, teve um representante do Estado, alguns representantes do Estado. Então, a gente tem alguns diálogos, tanto com o governo federal como com o governo estadual, mas são poucos. Bom, eu acho que é um grande momento esse, não é? De virada de chave provocada pela pandemia. Certamente, essa nova política de inovação vai dar um fôlego aí para quem está, de fato, pensando e focando nessas inovações que
surgiram como uma grande demanda e uma necessidade até, não é? Para a gente se readaptar às novas exigências do mercado. A gente agradece muito a sua participação. Ivan Euler, que é o diretor de inovação da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Seja sempre bem-vindo, Ivan. Muito obrigado e um bom dia para você. Obrigado, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia Jefferson, bom dia Fernando. Um abraço. Essa conversa vai estar disponível logo mais, você já sabe, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 7:52 agora aqui na Tarde FM.